E a gente começa já trazendo informações para você. Fique aqui comigo, a gente vai trazer para você muitas informações da capital e também do interior do estado, ao vivo, com muita diversão também. Afinal, aqui no Bahia Meio Dia não tem só notícia ruim, não. Aqui também a gente traz informação para você, serviço e tem ainda aquelas reportagens exclusivas que fazem a diferença aí na sua vida, na vida da sua família. Por isso hoje a gente vai estar do seu lado mais uma vez para falar sobre transporte público, realidade de muita gente. Já estamos no verão e a temperatura está nas alturas, né? O calor está demais, o que é uma ótima notícia aí para quem pode aproveitar a praia. Mas um problemão, meus amigos, para quem pega ônibus nesse calor todo e sofre bastante. Já tem os detalhes, mas antes, infelizmente, a gente começa com uma notícia muito grave, um acidente. Temos, inclusive, imagens aqui feitas logo depois desse acidente. Isso foi na manhã de hoje, por volta das 9 da manhã, na cidade de Ceabra, na Chapada Diamantina. Ceabra fica mais ou menos 470 quilômetros aqui de Salvador. E as primeiras informações são de que um caminhão teria batido numa van que vinha de Goiás. Outros 3 carros pequenos também acabaram se envolvendo nesse acidente grave. A Polícia Rodoviária Federal está lá no local do acidente, prestando atendimento e informou que 6 pessoas morreram. Uma morreu na hora, lá no local, e outras 5 no hospital. Mais 23 pessoas teriam ficado feridas. Que tragédia. A gente está vendo essas imagens aí. Lembrando, 23 feridos, acidente hoje pela manhã na BR-242, uma rodovia federal importante que corta grande parte do nosso estado. Esse aí é um segundo vídeo que a gente conseguiu, nossa equipe teve acesso. Inclusive, você consegue ver parte dos estragos. Esta carreta, segundo as primeiras informações, teria perdido o freio bem na entrada da cidade de Ceabra, batido na van que vinha de Goiás, trazendo passageiros para a cidade baiana de Senhor do Bonfim e depois bateu em outros 3 veículos. Quero reforçar para você que está ligando agora aqui no Bahia Meio Dia, 6 pessoas morreram, uma no local e outras 5 que foram levadas para o hospital da Chapada, mas infelizmente não resistiram. A gente confere essas imagens aí. Olha, os nossos colegas do portal Chapada conversaram com um socorrista que trabalhou no resgate das vítimas. Vamos então ouvir o que é que ele disse. Segundo informações do caminhoneiro que estava preso na serragem, o caminhão dele faltou freio e na colidir nesse micro-ônibus. Múltiplas vítimas, entre elas crianças. No local temos uma vítima em óbito, porém muitas vítimas politraumatizadas, gravíssimas. E agora é meio difícil ainda de ter uma noção do que realmente aconteceu. É difícil de fato ter essa noção. Esse vídeo foi gravado momentos após o acidente lá em Ceabra, na entrada da cidade. Quero trazer mais uma vez essas imagens aí, você confere comigo aqui. Vídeos feitos com um celular, a gente consegue ver parte dos estragos. Quero lembrar também, esse acidente envolveu uma carreta, um micro-ônibus que vinha de Goiás, trazendo passageiros para a Bahia, e outros 3 veículos que acabaram atingidos por esta carreta supostamente sem freio. Isso porque, claro, isso só vai ficar comprovado numa perícia que vai ser feita nos veículos envolvidos no acidente. 6 pessoas morreram, uma no local, outras 5 foram levadas para o Hospital da Chapada, lá mesmo em Ceabra, mas não resistiram aos ferimentos. Há informações também de que os pertences dos passageiros ficaram espalhados pelo chão. Ainda não se sabe o que a carreta transportava, que tipo de mercadoria, que tipo de produto a carreta transportava. A gente, portanto, acompanha aí as informações e essas imagens do acidente grave em Ceabra, na Chapada Diamantina. Olha, a gente está vendo aí muita gente, consegue perceber ali realmente muitos curiosos, mas também muitos voluntários, pessoas que ajudaram no socorro das vítimas e tentaram, enfim, de alguma maneira prestar essa ajuda nesses momentos aí, logo após o acidente. Dá para ver a grande quantidade de sacos espalhados, a gente consegue ver, ainda não há com clareza informação sobre que tipo de mercadoria esse veículo, essa carreta transportava, mas a gente vai acompanhando, apurando então as informações e trazendo para você. Quero agora tentar contato aqui, olha, com um representante da Polícia Rodoviária Federal, é isso, através por telefone, seu Glauber Nunes. Quero falar com ele. Seu Glauber, bom dia para o senhor. Queria que o senhor trouxesse para a gente aqui ao vivo no Bahia Meio Dia as primeiras informações, o que é que o senhor pode adiantar sobre esse acidente. Bom dia.
Seu Glauber, o senhor consegue me escutar? Ricardo Ismael falando aqui ao vivo. Bahia Meio Dia, você está me escutando? Alô? Alô, estou ouvindo sim. Pois não, gostaria que o senhor relatasse para a gente, para os nossos telespectadores, as primeiras informações do que é que já se sabe a respeito desse acidente. Bom, a provável causa do acidente foi falha mecânica. Um caminhão provavelmente perdeu o freio e desceu um declive na entrada de Ceabra, colidiu na lateral de um micro-ônibus e mais 2 veículos de passeio. Tá, então o senhor atualiza, foram mais 2 veículos e não 3, como eu acabei de dizer. Já se sabe o total de passageiros no micro-ônibus? Você já tem essa informação? Não, o total de passageiros... O micro-ônibus estava cheio, com capacidade para 22 passageiros e eles estavam saindo de Goiás e indo para Senhor do Bonfim. Informação de que todos são da mesma família. Todos da mesma família, que tragédia. Estamos então aqui conversando por telefone com o representante da Polícia Rodoviária Federal, ao vivo, falando de Ceabra por telefone, trazendo para você mais informações. Eu queria saber agora com relação à perícia. Evidentemente que ainda tudo isso vai acontecer, o trabalho de perícia vai ser feito pelos técnicos, mas o senhor já traz essa informação então que de fato faltou freio à carreta, não é isso? Isso. Várias pessoas, como é um local muito movimentado, então várias testemunhas afirmaram que o caminhão desceu desgovernado e sem freio, piscando o farol e buzinando para que outros veículos saíssem da frente. Gostaria de saber também como é que foi o socorro às vítimas. Eu acabei de dizer aqui, uma pessoa infelizmente morreu no local e outras 5 também acabaram morrendo no hospital da Chapada, em Ceabra. Como é que foi esse socorro inicial às vítimas? Bom, a gente contou com um apoio aqui muito grande de várias ambulâncias aqui de Ceabra e de algumas cidades vizinhas. A Polícia Militar também prontamente esteve no local, os voluntários dos Anjos da Chapada, e elas foram conduzidas aqui para o Hospital Regional da Chapada Diamantina e nesse momento vai haver a transferência, está sendo mobilizado para que uma criança que está em estado grave seja transferida para Salvador. Então temos aí uma criança em estado grave que será transferida possivelmente nas próximas horas aqui para Salvador. E o senhor nos trouxe também a informação de que seguramente ou supostamente são todos pessoas de uma mesma família, né? Me chama a atenção nessa imagem que a gente acompanha, o seu Glauber ao vivo aqui no Bahia Meio Dia, ou melhor, nessas imagens gravadas com o celular, uma grande quantidade de sacos espalhados pelo chão. Seguramente aí era a carga trazida pela carreta. Já se sabe o que é que trazia esse veículo? Flocos de milho. A carreta estava carregada de flocos de milho e saiu de Barreira. Saiu de Barreiras, então, trazendo flocos de milho e aí na entrada no perímetro urbano de Ceabra, conforme o senhor acaba de dizer, perdeu o freio e então atingiu os veículos. Nesse momento, seu Glauber, como é que está a situação no município de Ceabra, no local do acidente? O que é que o senhor relata para a gente? No local do acidente, o trânsito já está normalizado, fluindo normalmente. A equipe da perícia da Polícia Civil já está no local devido ao óbito. Sim. E está fazendo os procedimentos no local de remoção dos veículos acidentados. Então a perícia já começou a ser feita, é isso? Já sim. Muito bem, conversamos aqui com o seu Glauber Nunes, representante da Polícia Rodoviária Federal, falando ao vivo de Ceabra, a quem eu agradeço muito pelas informações. A gente sabe que é um momento de muita tensão ainda, afinal de contas, um acidente muito grave, mas se dispôs a trazer ao vivo aqui no Bahia Meio Dia essas informações. Vamos seguir acompanhando. Muito obrigado, seu Glauber. A gente segue acompanhando e ao longo dessa edição, outras informações ao vivo, mais detalhes sobre esse acidente grave. A gente volta a falar, então, daqui a pouquinho sobre esse acidente que, infelizmente, acabou vitimando 6 pessoas, uma no local do acidente, outras 5 no hospital. Agora quero chamar a sua atenção mais uma vez, vamos voltar a falar sobre o grave acidente que ocorreu hoje de manhã em Ceabra, lá na Chapada Diamantina. As primeiras informações confirmadas há pouco são de que 6 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Temos aqui algumas imagens, vídeos que você acompanha comigo. Esse acidente foi na BR-242, uma rodovia federal importante que passa lá pela região. Olha só, acompanha comigo aí a dimensão desse acidente. Foi por volta das 9 da manhã, eu repito, em Ceabra, a mais ou menos 470 quilômetros aqui da capital. E as informações, também confirmadas há pouco por um representante
representante da Polícia Rodoviária Federal são de que um caminhão teria perdido os freios na entrada da cidade, batido numa van que vinha de Goiás, trazendo passageiros, pessoas de uma mesma família, e depois atingido outros 2 veículos. Temos outros vídeos aqui também para você continuar acompanhando comigo e atualizando essas informações. Olha aí, ó, a gente está vendo então parte dos estragos. Quero lembrar que uma pessoa morreu na hora, aí mesmo, no local do acidente. Outras 5 foram levadas para o Hospital Regional da Chapada, em Ceabra, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Essas imagens foram feitas com um celular, pessoas que estavam ali acompanhando, muitos moradores, voluntários, pessoas que também ajudaram no resgate dessas vítimas. Quero lembrar também que disse há pouco aqui para a gente, ao vivo, no Bahia Meio Dia por telefone, o representante da Polícia Rodoviária Federal, que possivelmente todas as vítimas são da mesma família. Uma criancinha também ficou ferida, está no hospital e será transferida ainda hoje, nas próximas horas, aqui para Salvador. Eu também conversei há pouco aqui e quero relembrar com esse representante da Polícia Rodoviária Federal que a perícia já começou, então, no local. Eu conversei exatamente com o senhor Glauber Nunes, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal nesta região. Ele já informou para a gente que a perícia já começou e também confirmou, reafirmou o que a gente havia dito na abertura do Bahia Meio Dia, que de fato faltou freio a este caminhão. Caminhão que trazia uma carga grande, a gente está vendo aí, ela ficou espalhada nesse acesso à cidade de Ceabra, carga de milho, dá para ver inclusive o momento em que as pessoas estão acompanhando o trabalho das equipes aí e dá para ver também o que restou desses veículos. Agora há pouco você viu ali o teto completamente destruído da carreta, a gente consegue ver também pessoas ali retirando o material do chão, muita coisa ficou espalhada, evidentemente, inclusive a bagagem dessas pessoas que estavam na van, são pessoas que vinham de Goiás, eram transportadas na van aqui para a cidade de Senhor do Bonfim, norte, na Bahia. A gente segue acompanhando, então, essas imagens. A pista ficou interditada completamente durante grande parte da manhã, mas a informação que nós recebemos há pouco é de que ela já foi completamente liberada. E aí, o momento que chega uma ambulância para dar esse socorro, para prestar esse atendimento àquelas vítimas, como eu falei, as 5 pessoas que foram levadas para o hospital e acabaram morrendo lá. Outras 23 pessoas estão feridas. Nós estamos tentando aqui, junto ao hospital, levantar o estado de saúde desses 23 feridos. Estamos buscando essas informações à medida que elas vão chegando e vou trazendo para você aqui, também ligado no Bahia Meio Dia. Relembrando, acidente grave nesta manhã de quinta-feira em Ceabra, lá na Chapada Diamantina. Olha, os nossos colegas do portal Chapada, conversaram com um socorrista que trabalhou aí no resgate das vítimas. Quero trazer então o que ele disse. Vamos ouvir. Segundo informações do caminhoneiro que estava preso em serragens, o caminhão dele faltou freio e na colidir nesse micro-ônibus. Múltiplas vítimas, entre elas crianças. No local temos uma vítima em óbito, porém muitas vítimas politraumatizadas, gravíssimas. E agora é meio difícil ainda de ter uma noção do que realmente aconteceu. Pois bem, a gente segue acompanhando então esse acidente em Ceabra. Ainda com notícias do interior do estado, volto a falar sobre o grave acidente hoje cedo em Ceabra, lá na Chapada Diamantina. Já temos na tela aí, você confere comigo, imagens feitas com um celular. Esse acidente foi por volta das 9 horas da manhã. Uma carreta perdeu os freios na entrada da cidade, acabou batendo num micro-ônibus que vinha de Goiás, trazendo passageiros, pessoas de uma mesma família. Uma pessoa morreu na hora, 5 foram levadas para o hospital, mas também acabaram morrendo. São todas pessoas de uma mesma família, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Além da carreta e além do micro-ônibus, outros 2 veículos também foram atingidos nesse acidente. Quero trazer aqui agora um outro vídeo também dessa situação para você acompanhar comigo. Então a gente acompanha aí o momento em que, logo após o acidente, em que as pessoas chegam, se aproximam, algumas tentam ajudar, tentam dar o socorro. Temos também a informação de que outras 23 pessoas ficaram feridas, foram levadas para o hospital de Ceabra, o Hospital Regional da Chapada,
e também para outras unidades. Você confere comigo mais um vídeo. Nós tivemos acesso a essas imagens aí, feitas por pessoas que passavam pelo local. Informação também de que havia, esta aí é a rodovia federal, a BR-242. Eu quero lembrar aqui, é uma rodovia muito importante, uma via de escoamento de produção do oeste baiano para outras regiões do estado, para outros estados do país também, portanto, bastante movimentada. Ela chegou a ficar interditada durante um período, em razão, claro, desse grave acidente, mas as informações, ela já foi liberada e o fluxo no local já segue normalmente. Vamos seguir acompanhando esse caso, mas quero voltar a falar sobre o acidente grave nesta manhã em Ceabra, Chapada Diamantina. O Bahia Media teve acesso a outras informações, conseguimos levantar mais informações aqui, atualizando para você. A gente está vendo essas imagens aí, enquanto você acompanha, quero trazer então para você a seguinte informação. Uma aeronave do grupamento aéreo da Polícia Militar, o GRAE, está no município de Ceabra, auxiliando aí o trabalho de socorro às vítimas do acidente que, eu repito, ocorreu no fim da manhã, na verdade por volta das 9h30 por aí, segundo as informações, envolvendo um caminhão e um micro-ônibus. Os casos mais graves das pessoas foram transferidas para o Hospital Regional de Ceabra e parte dessas pessoas deve ser trazida de aeronave aqui para Salvador. Lembrando também que os 6 mortos já confirmados foram levados para as unidades do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Irecê e também de Itaberaba, lá mesmo na região da Chapada Diamantina, a fim de agilizar os procedimentos. O número de feridos será divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. A gente segue então acompanhando com essas imagens aí, mais uma vez, do acidente lá em Ceabra, na Chapada Diamantina.